gente? Boa tarde. Eu acho que era bom o microfone, né? Falar. Estamos de volta. Estamos de volta depois do almoço. Eu já me apresentei, né? A Camila também me apresentou. Meu nome é Marco Aurélio. Eu trabalho com o eixo de avaliação do PAIC na área de matemática. E atualmente também trabalho na COAV, Coordenadoria de Avaliação, com análise de itens para os PAES de matemática. Acabou ficando tudo que é matemática no meu campo de atuação. Bom, eu trouxe hoje para a gente conversar um pouco aqui alguns resultados interessantes que sobressaíram dos demais na prova de matemática do PAIC. Eu tinha 30 minutos para elaborar uma apresentação. Acho que eu vou tentar não usar os 30 minutos. Vamos ver o quão enriquecedoras serão as discussões. Aí a gente vê qual o tempo que a gente vai poder ter para discutir. Bom, a gente falou um pouco, né, das provas, então eu queria depois conversar um pouco. Queria abrir a minha discussão conversando sobre a matriz. Essas daqui são as provas. Está escrito língua portuguesa porque eu copiei dos meninos, disfarce. Ninguém está percebendo, né, que está a língua portuguesa aí. Ninguém percebeu, né? Ninguém percebeu. Então tá bom, deixa eu passar. Bom, então vamos falar um pouco dessa matriz. Tá? Então a matriz de avaliação de matemática, ela está organizada em 4 temas. O primeiro tema é interagindo com números e funções, que é a parte de uma aritmética propriamente, né? Fazer continha e tudo mais. Tem a parte de geometria, esse microfone vai me dar trabalho. Tem a parte de geometria, a parte de medidas e o último tema, que é tratamento de informação, tratamento da informação. Há uma diferença dessa matriz de avaliação. Deixa eu ver, vai para cá? Está passando de novo. Não, volta. Bom, há uma diferença dessa matriz de avaliação em relação à matriz de avaliação que era usada no PAIC anteriormente. E eu chamei um pouco a atenção para isso na minha fala, no encontro do eixo de avaliação que teve no começo do ano. E a gente ajeitou esses ponteiros dessa fala. A professora Betânia pediu para eu ter bastante cuidado quando vou falar sobre isso. Nós mudamos a matriz de avaliação do PAIC para que ela se aproximasse da matriz de avaliação do SPAES. Então, a matriz de avaliação do PAIC, hoje, para o 5º ano, ela está perfeitamente alinhada com a do SPAES e, além disso, ela contempla alguns descritores, algumas habilidades também da Prova Brasil. Então, hoje, a matriz do PAIC não é a mesma matriz do PAIC usada nos anos anteriores. Aquela matriz foi de grande valia, ela avaliava muito bem as séries até o ano de 2012. E de 2013 em diante, nós optamos por uma matriz agora que aproxima os nossos resultados dos resultados do SPAES. Havia uma demanda, né, dos municípios de que as notas no PAIC eram muito boas, que depois no SPAES, matemática, estamos falando, as notas não eram tão boas. Bom, agora a gente espera que o nosso retrato do PAIC seja mais próximo do resultado que nós teremos do SPAES. Até para nos indicar quais ações nós devemos tomar, quais direções a gente deve seguir nos nossos treinamentos, nas nossas formações, para corrigir a tempo a formação dessas crianças. Tá bem? Bom, então vamos falar um pouco dessa matriz, né? Eu acho que eu vou pontuar alguns itens e antes de cada item eu vou mostrar um pedaço da matriz. Então, eu escolhi abordar aqui essas questões. Do tema 1, eu escolhi a questão 20 da prova do 4º ano, que é o descritor 6, prova 5 do D7, essas 3 questões que abordam o descritor 18, e do tema 2, essas 3 questões do descritor 19. Eu vou ser enxuto, tá? Para a gente não perder muito tempo nisso. E essas 3 questões do escritor 22. Bom, esse é um apanhado geral dos escritores explorados nas provas, tal e qual foi apresentado pelos meus colegas de língua portuguesa. Você tem os itens e qual descritor correspondente a cada item. Também queria fazer uma ressalva a um deles. A gente, na análise detalhada, a gente percebeu que está o descritor errado. Foi corrigido a tempo, José, para essa daqui ou ainda não? Não, já está corrigido? Ah, então já foi corrigido já para esse. Então já foram todos já revisados
já está no formato definitivo. Bom, então vamos para o primeiro descritor que eu decidi abordar. Então eu escolhi o D6. Isso é um recorte, bem mal feito, por sinal, da matriz, tá? Da matriz de avaliação para o primeiro ao quinto ano, o descritor 6. O descritor 6, essa matriz já está alinhada com o SPAES, e a gente ressalta aqui nesse campo que esse descritor 6 ele é exatamente igual, na mesma redação, ao descritor D1 da matriz do SPAES. A nossa diferenciação em relação ao SPAES é a nossa graduação em níveis. Então a gente tem essa graduação para o PAEC, para o primeiro ao quinto ano, a graduação em níveis desse descritor. O nível 1 nós aplicamos, está faltando um cabeçalho lá em cima, mas eu vou explicar o que são essas colunas. Tá? Então aqui a primeira coluna é o descritor, essa segunda são os níveis. Essa primeira coluna haveria um X se esse nível fosse aplicado ao primeiro ano, um X para o segundo ano, um X se esse nível for aplicado ao terceiro ano, ao quarto e por fim ao quinto ano. Então como é que fica a leitura disso? Esse descritor, o nível 1 dele é aplicado à prova do segundo ano se houvesse, não há prova ao segundo ano. Então começa a partir do nível 2 para as provas do terceiro ano, o nível 3 para as provas do quarto ano e no nível 5 para as provas do quinto ano. Nível 4 para as provas do quinto ano. Eu acho que até aqui todo mundo conhece, né, a matriz. Eu acho que essa parte eu não vou fazer para todos os descritores porque já é repetitivo. Bom, e aí eu trouxe um item então, que é o item 20, a questão 20 da prova do quarto ano. Ela explora o descritor 6 no nível 3. Então ela está bem aplicada, né, ao quarto ano. E pedia que o menino observasse o valor posicional do algarismo 9 nesse valor, 9.604. Então é 9 unidades de milhar, né? E aqui a gente tem eu trouxe aqui quanto porcentagem teve cada item, cada distrator. Então a gente observa que ficou entre os errados, que são os que estão em preto, houve uma distribuição uniforme. E o distrator correto, né, o gabarito, recebeu 56% de opções. A gente diz que esse item teve 56% de acerto. Certo. Vamos guardar essa informação e vamos adiante, depois eu volto a ele para fazer uma análise. O descritor D7, ele é um pouco mais avançado. Ele pede que o aluno decomponha os números. Então, o descritor 6, eu acabei não falando. O descritor 6 trata de sistema de numeração decimal. E o descritor 7 é um pouco além. Ele exige que o menino decomponha o número. Eu disse ainda há pouco, decompõe um número, a gente tem 100 e 24, ele deve ser decomposto em 100 mais 20 mais 4. Eu trouxe um exercício também sobre isso. Sim, trouxe esse exercício. Esse exercício foi polêmico, porque eu recebi muitas ligações de alguns municípios. Da CRED eu não me lembro de nenhuma ligação, mas dos municípios, perguntando qual era o gabarito dessa questão e dizendo que o nosso gabarito estava errado. O gabarito de vocês está errado. Não é esse que vocês estão dizendo que é. Qual é o gabarito dessa questão? Todos concordam com a professora, que é a C? Todos concordam? Há alguém nessa plateia que discorda? Aí seria um valor aproximado. Então, bom, está correto. O gabarito é o C, certo? Então está correto. Qual foi a dúvida que surgiu das CREDs, né, dos municípios nessa questão, né, das ACMS? Qual foi a dúvida que surgiu? Eles achavam que era quanto a 5/2, a alternativa A. E diziam que a nossa gabarito estava errado. Mas a insistência foi tanta que eu cheguei a me perguntar, meu Deus, eu estou errado, só pode. Porque tanta gente me ligando, eu devo estar errado. E fui atrás de mais referencial teórico para poder dizer, não, eu estou certo, é a C. E o item está correto. Não está mal. Talvez, não sei se vocês vão alegar que o item está mal formulado, que é uma pegadinha, tudo bem. Aí a gente vai parar e vai
pensar se é o caso. Mas a gente foi estudar então esse item. Por que que isso aconteceu? Tá? Por que que no outro item, nesse daqui, este daqui, os meninos identificam com muita facilidade? Vocês concordam que eles identificam com muita facilidade? Eu penso que sim. 56%, a maioria ainda conseguiu identificar quem era o 9. E os demais, os que erraram, se distribuíram uniformemente. Então os meninos identificam muito bem qual o valor posicional de um número, dentro de um número maior. E quando a gente pede para o menino identificar quantas centenas possui um número, quantos agrupamentos em determinada ordem decimal, olha o que acontece. Puxa vida. Só 18% dos nossos garotos conseguiram identificar que a resposta certa era a C. E grande quantidade dos erros se concentraram na questão A, no item A. Por favor. Estava uma formação do município, depois o município estava analisando, logo saiu o resultado, ainda em junho, né? Ele estava analisando, a gente estava na formação e o professor precisou a gente explicar, se o professor realmente fosse uma criança, explicar para ele poder entender isso aí. Não é a questão, o item é maravilhoso, eu gosto do item. A questão é que nós estamos acostumados a perguntar só qual é o algarismo da centena, quantas centenas tem esse número, quantas centenas, qual o valor posicional do número, então, perguntas mais básicas. Quando a pergunta se aprofunda mais, aconteceu isso. E no município que eu estava, ele precisou realmente explicar detalhadamente como faria essa questão aí. Ele foi polêmico porque nós não estamos acostumados com o nível da pergunta, mas eu achei ele belíssimo. Concordo com toda a sua fala completa. Esse número de acertos aí, ele se torna plausível, dado que na maioria das vezes o nosso aluno se perguntou centena. Então o que a gente ensina para o menino? Que a terceira casa é a centena. Então ele foi direto, olhou, ali nesse número tem duas centenas, ele não olhou todo o restante. Então essa informação fez eu reforçar a minha busca para ver se isso estava certo mesmo e se a gente não estava cometendo nenhum equívoco. Então lógico, né, eu comecei a buscar na internet algum argumento que justificasse o que eu estava falando. Então, e aí eu encontrei no material da Prefeitura do município de São Paulo as definições claras do que a gente está falando aqui. E eles colocam assim, que, bom, isso daqui é a verificação que eu acabei de fazer, tá? Pronto. Então, eles chamam de, quando o 9 surge no meio do número, o termo para ele é valor posicional do algarismo no número. É o caso do primeiro item que eu apresentei. Pronto, aqui, fazer a distinção entre algarismo da casa das centenas e a quantidade de centenas do número. Eu acho que é esse conceito que talvez os nossos professores não estejam conseguindo ver passar para as crianças. A diferença entre algarismo da casa das centenas, o algarismo da casa das centenas é o 2, é o algarismo que aparece na casa das centenas. Voltar lá para o item. Pronto. O algarismo da casa das centenas... Ah, tem luz vermelha. Ah, que legal. Não sabia. Então, o algarismo da casa das centenas é o 2. Tá? E o valor... E a quantidade de centenas do número é 562. São duas coisas diferentes. E o nosso aluno, e talvez o nosso professor, não estão sabendo disso. Que são dois valores diferentes em matemática. Eu também desconhecia essa tecnologia. Até ontem à tarde. O algarismo da casa das centenas é o algarismo simples e puro no meio do número. E quantidade de centenas, ou quantidade de dezenas, ou quantidade de milhares de um determinado número, é quanto tem, a grosso modo, dali para a esquerda. Bom, então eu trouxe também esses gráficos, esse gráfico que ele mostra como é que se comportou esse descritor nas 3 séries, no terceiro, no quarto e no quinto ano, particularmente o descritor 7. Haviam outros itens do descritor 7 que eu achei que não convinha abordar aqui, não acrescentava muita coisa à análise. A gente observa que no terceiro ano ele é 32% de acerto, no quarto ano ele obtém 62% de acerto. Percebe que os meninos do quarto ano estão dominando melhor essa habilidade, mas quando chega no quinto, por causa daquele item que teve essa dificuldade adicional, os meninos confundiram o algarismo com a quantidade
o logaritmo da casa, das centenas, com a quantidade de centenas, aí cai muito. Né? Há uma queda nesse descritor. Então, aí eu não sei se a gente atribui ao item ou se a gente atribui a essa deficiência dessa terminologia, né, a deficiência do conhecimento da terminologia do nosso professor e do nosso aluno. Ah, esse tem um cabeçalho, olha só. Ah, então esse cabeçalho que eu estava sentindo falta. Vamos falar então de geometria. Tá? Na apresentação inicial eu tinha abordado um pouco, que eu ia falar de geometria. E eu escolhi o D18 e o D19. O D18 é o das figuras tridimensionais, que sempre, pelo menos nas últimas provas do PAIC que eu olhei, dava problema. Como dá para ver, né, ele está igual ao SPAES, o D46 é a mesma coisa. Talvez com uma redaçãozinha um pouquinho diferente, mas a mesma coisa. Então vamos para 3 questões. A prova do terceiro ano é essa questão. É observar o bloco retangular, descobrir quantas faces, contar as faces desse bloco retangular. Há muitos pedagogos e psicopedagogos em sala, me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu sei, a criança tem uma séria dificuldade para abstrair essa figura. Né? Eu sou estudante de pedagogia, estou no primeiro semestre de pedagogia, mas eu já ouvi falar que, eu gosto de pedagogia e de matemática, mas eu já ouvi dizer que a criança, Piaget dizia que a criança tem dificuldade nessa fase dessa idade para abstrair. Ela vê a imagem, ela só vê a imagem, ela não imagina que isso está se referindo a um objeto da terceira dimensão. Quantas faces? 6, né? 6, 4 em volta, em cima e embaixo. Bom, é preciso que se diga que esse item, ele é um item de nivelamento, ele está lá para fazer o nivelamento da prova. Então ele surge na matriz referente ao 4º e 5º ano. Quando ele está posicionado na prova do terceiro ano, ele é considerado um item difícil, é um item que faz o nivelamento. Não sei explicar, o Zé sabe explicar isso melhor que eu. Há itens na prova do terceiro ano que são de 4º e de 5º ano. E há itens na prova do 4º ano que são de terceiro e de 5º ano. E itens na prova do 5º ano que são do 4º. São poucos, mas só para fazer o nivelamento das provas. Estou falando muito alto? A calibragem do item. A calibragem é para permitir a calibragem do teste. Né? São os itens âncora. Né? Tem todo um estudo sobre isso. Bom, então esse item teve uma porcentagem de acerto de 28%. 28% das crianças contaram corretamente as faces. Bom, a gente tem um outro item, também do mesmo descritor. Repare que é do mesmo nível, né? Então você tem esse daqui, é do nível 4, ó, D18, nível 4. E aqui de novo, D18, nível 4, mas é 4º ano agora. Agora ele está na série certa, né? Então lá ele estava no terceiro ano, estava um pouco adiantado, agora ele está ao 4º ano. É contar as arestas da pirâmide. As arestas são essas linhas, né, do desenho. E os meninos já há um índice de acerto mais interessante, então fica em 37% o índice de acerto dos meninos. Ainda um pouco abaixo, mas lembrando, é um escritor que vai do 4º ao 5º ano. Eles estão começando a ver esse conteúdo. E quando chega no 5º ano, um item um pouco diferente, mas abordando novamente o mesmo descritor, no mesmo nível de dificuldade, nível 4. Se tem qual desses sólidos, ele pergunta qual é o número de vértices. O vértice é esse pontinho onde as arestas se encontram. Aqui, 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 e assim por diante. Bom, a gente já observa 50% de acerto desse item no 5º ano. Então, o que eu tiro de análise disso? Então, primeiro que, como os 3 itens abordam no mesmo descritor, no mesmo nível, a gente observa que houve desempenho ao longo dos 3 anos das 3 populações distintas. Foram 28% de acerto para a população do terceiro ano, 37% para a população do 4º ano e 50% de acerto para a população do 5º ano. Isso nos diz uma coisa, nos diz que essas populações estão adquirindo mais conhecimento sobre isso na medida que elas vão avançando dentro desses 5 anos do ensino fundamental 1. Isso é muito positivo para nós. Eu trouxe até um gráfico, deixa eu ver se o gráfico aparece. Olha só, uma escadinha subindo. Eu não estou muito satisfeito com esses valores, eu acho que eles podiam ser maiores, essas porcentagens. Mas o fato de elas estarem aumentando ao longo dos anos, nos diz que esse conteúdo vem sendo trabalhado, pouco a pouco, e com mais intensidade nas séries conforme vai avançando.
Também há que se pensar que o acúmulo de outros conhecimentos também vai contribuindo para que o menino consiga resolver esse item na medida que ele avança nos estudos. E esse é um dado muito bom. Bom, aí eu escolhi também falar um pouco de um outro descritor, o D19, ainda em geometria. Mas agora a geometria plana, das figuras, do círculo, triângulo, quadrado. A redação dele está tal e qual ao descritor D47 do SPAES. A diferença, como eu falei, são os níveis. Para o nível do nível 4, ele já está explicado apenas ao 5º ano. Mas os outros níveis se aplicam às outras séries do Fundamental 1. Então, o primeiro item foi escolhido questão 8 da prova do 3º ano, que pede apenas que o menino diga quem é o triângulo. Qual dessas é o triângulo? Então, essa é D19, mas é nível 1. É o nível mais elementar. Ele só tem que dizer qual é a figura que é o triângulo. Cadê? Deixa eu ver aqui. Pronto. Ah lá. Já a gente teve 72% de acerto. Uma questão bastante simples também, né? Bom, agora a gente passa para o D19, no 4º ano. Também foi usada uma questão de nível 1, que pede quantos cartões possui, quantos desses cartões, são cartões, tá? Essas figuras são em forma de cartão. E quantos deles possuem a forma de quadriláteros? Quadriláteros são figuras com 4 lados. E aí pede para o menino conte e assinale qual dessas alternativas. Então ainda é D19 nível 1, está no nível mais fácil. Na matriz, esse descritor é aplicável ao 5º ano. Acho que não. 5º ano. Sim. Então não é nível 1, é nível 4. Quadrilátero é nível 4. Perdoe, há uma falha aqui. Aqui não. Aqui. Não é nível 1, é nível 4. Perdoe. Então, por quê? Porque ela pede para o menino identificar quadrilátero. E quadrilátero é aplicado apenas ao 5º ano. É o nível 4 do descritor 19. Por que está na prova do 4º ano? Pelo motivo que eu falei ainda há pouco. É um item de corte, né? Aquele item do 4º ano que é muito difícil e vai ser ensinado só no 5º ano. Como é que chama? Não é corte, né? Que fala. É outro nome, né? Nivelamento? Não. Calibragem. Você sabe mais que eu disso. Eu só sabe mais que eu disso. Eu não sei quase nada. De TRI, de TCT, eu estou aprendendo. Pois bem. Então ele é um item que é aplicado mais ao 5º ano. Levado para o 5º ano. Mas vamos ver quanto é que ele tem de acerto nessa série. 38%. Caiu um pouco. Então a gente vinha no 4º ano com uma porcentagem de acerto. E agora a gente tem 38% de acerto só. Tá certo que o item está um pouco mais difícil. Mas acho que não justifica. Por gentileza, só aquele. Volta. Esse. Só para eu fazer um comentário. Por favor. Não. O anterior, o do triângulo. Mais trivial possível. Não sou da área, mas observando esse item, ele pode ter complicadores, mas ele teve 72% de acerto, porque vocês observam que ele é muito cheio de figura, muito cheio de numeração, muito cheio de alternativas. Concorda que, apesar de ele ter uma boa aceitação, 72% é louvável esse item, mas o número 1, 2, 3, 4 está lá em cima e está embaixo. Isso poderia conduzir leituras equivocadas pelo número de informações que o item dá. Apesar de ele ter excelente aceitação, ele tinha essa questão da repetência que eu fiquei meio embaralhado ao olhar para cima e ter que olhar para a alternativa. É triângulo com quadrado, é esse losango com quadrado, é quadrado com quadrado e é bola com quadrado. Olha o nível de complexidade, né? É um olhar diferente, né? Para mim, eu já acho que o item está tão fácil que ele induz ao acerto, então o menino não sabe. Eu não sou da área. É um olhar diferente. Porque ele está querendo fazer, está querendo dar aquele descritor da língua portuguesa, que está de linguagem verbal e não verbal. Aí ele está falando o quadrado que tem um A dentro, como é isso, né? Mas se preocupe não com o aluno nessa hora, ele está pensando que ele está na Então, a matemática. opção seria trazer as figuras alternativas. Se quisesse colocar o numerário. Sim. Ou então botar o nome de figuras, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Mas ele tem Pronto. problema que ele Posso passar para o próximo? Não, passa, desculpa aí. Não, tudo bem, Sérgio. Muito bem-vindo às contribuições dos colegas. Por favor, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Bom, então eu falava, esse segundo item, então ele está um pouco mais difícil para o 4º ano,
mas também não justifica o índice de percentual de acerto ser tão baixo. Bom, e aí a gente trouxe também um item do 5º ano, questão 8, de novo D19, e é N4 aqui, ó, tô vendo de novo que está N1, me perdoem, tá? É N4, é o último nível do descritor D19. E ele pede de novo para contar quantas dessas figuras geométricas são quadriláteros. Quadriláteros, novamente, figuras geométricas com 4 lados. E aí ele tem que contar quantas são quadriláteros. E, eventualmente, o menino se confunde. Mas não justifica a gente ter um percentual de acerto de 36% dessa questão. Isso nos conduz a uma observação que é a seguinte. Vocês estavam olhando ainda? Eu tirei? Estavam olhando? Perdão. Vocês querem que eu diga qual que é o gabarito? É bom, né? É bom dizer, né? É bom dizer, tá bom. Pois não. Vocês que trabalham mais direto com dinheiro, vocês acham que foi muito atrativa a questão alternativa A e a alternativa C. Quais sala de aula vocês estão vendo mais, influenciando essa criança a escolher mais essas opções? Sejam 2 ou 4. Porque ela leva em consideração para que você tem 2 ou só tem 4. Ele nunca conheceu o trapezo como sendo um quadrilátero. E o 4 porque ele imaginou o quadrilátero quadrado. Perfeito. Às vezes eu penso que muitos marcaram a letra A e muitos marcaram a letra C. Né? Então eu penso que ele conta só esse e esse. Fala, são só 2 e pronto. Não sabe o que é quadrilátero. 4 lados. Pode ser. Eu acho que a gente tem essa confirmação pelo outro item. Que o do 4º ano também não sabe o termo. Né? Então, Eu só tive uma oportunidade, foi quando a gente visitou o nosso município e no dia que a gente chegou na sala de aula, o professor estava fazendo exatamente um outro menino está começando a prova do 3º ano. Aqui lá no barquinho, não é isso? Tem, O barquinho tem. é a medida não padronizada. unidade de medida não padronizada. Aí tinha lá o barquinho, comprimento dividido em 4 espaços. Aí no primeiro espaço tem a medida não padronizada e tinha que medir. Aí eu fiquei conversando com as crianças, aí ele interessante disse, não, marquei 2, por que não tem aqui 2 pauzinhos? Eu marquei 2, aí eu marquei 3, porque eu contei esses 3 com pauzinhos. Cada um tinha uma situação diferente, uma teoria diferente. E é interessante realmente a gente ouvir a pouca oportunidade que nós trabalhamos nas classes, temos que chegar às salas de aulas, mas pouca oportunidade que tem, é interessante demais sobre isso. Infelizmente, fora do Brasil, nós temos grandes avaliações de marcas lá. Um dos componentes que a gente tem de pré-testagem clínica não é só aplicar uma amostra, fazer a miscigenação, etc. É fazer os chamados laboratórios cognitivos, que são grupos pequenos de crianças, demoradas, que tem que ensinar as crianças a pensar em algo, e quando elas elas vão lendo, elas vão sempre pensando, se gravam e depois se analisam, para ver o que ela levou em conta. Às vezes supõe uma coisa, de repente a criança resolveu uma outra estratégia, a gente já mata também o que aconteceu. Tá? Porque a ideia é que cada alternativa nos dê um caminho, dizer que processo essa criança está em relação a isso. Quando ela disse 2, que dificuldade essa criança ainda tem? Ela não entende que é quadrilátero? Ela só acha que a coisa de ficar assim mesmo, só os lados, de alguma forma, tem que ter 2 iguais, ou 4 iguais. O que é a concepção dela para fazer esse tipo de coisa? Você tem que definir estratégia de superação dessas dificuldades maiores. É um comentário que eu vejo como professor de língua portuguesa é o seguinte: nós temos 6 figuras e opticamente, quando a criança vai passando pelas 6 figuras, ela também pode ter uma construção que é a construção da figura, que a gente chama óptica. Seria nesse sentido, olha, são 6 figuras, se você olhar sequencialmente, você vai começar a deformar essas figuras. Mesmo esse item tendo um bom acerto, 36%, a disposição das 6 figuras,
A fome da criança, o calor da criança, a relação de tensão com a prova, a relação de tensão com o ambiente da sala, e essa sequência de figuras pode ter sido um agravante para, mesmo sendo bem aceito, não ter tido um acerto grandioso, que é a ilusão de óptica. Era isso que eu queria chegar. Você vai tendo, eu aqui lendo, e eu não sou da área, mas eu interfiro porque eu fico olhando para essas figuras e fico vendo com dificuldade para contar. A criança tinha que fazer a contagem em 6 elementos. Não estou questionando em nenhum momento a qualidade do item. Estou questionando a visualização do item. Outra questão interessante aí é a quantidade, o percentual no A e no C, que são muito idênticos. E aí a gente pode ir para 2 fatores. O primeiro, quando diz 2, porque as 2 primeiras figuras vão viabilizar isso. E quando ele diz na C4, que ele olha, tem 2 triângulos, o resto deve ser quadrilátero. Com certeza. Uma boa percepção. Tá. Mais algum comentário, senhores? Mas nós somos Falar? adultos e temos amadurecimento. E a criança, com esses 2 raciocínios que você mostrou, A gente só o vai complicador. saber conversando. É. Aproveita nesse momento, vocês entenderem Eu não o processo, falo. auxiliar os professores de vocês Não, a entenderem o processo mental dessa fraseca que você tem a mensagem, que a gente não tem condições de usar. É você trabalhar com o chamado laboratório subjetivo. Está em adaptação, vai ser o laboratório, eu estudo que eles façam, mas essa já dá uma dica. Era isso que eu ia trazer para a discussão, sabe, Carmilva? Porque quantos conceitos epistemológicos, quantas teorias estão envolvidas dentro da avaliação. E o quanto a formação do nosso professor fica devendo esses conceitos. Então, às vezes, a gente fica conjecturando o que é que o aluno pode ter pensado, mas a gente nem sabe como ele pensa. Então, até para quando por exemplo, eu presenciei numa escola uma atividade semelhante a essa que você explicou, que era no coletivo, mas na área de língua portuguesa, onde todos respondiam coletivamente. Quem marcou tal? Por que você marcou? Mas e o depois? Ficou ali. E o professor não conseguiu dar sequência a esse momento tão valioso que ele teve com os alunos, de cada um dizer o que é que estava pensando. E o depois? Então, a atividade parou ali. Será que foi interventiva? Será que o professor sabia, tinha consciência do que ele estava fazendo naquele momento? Então, essa questão de você saber o que o teu aluno pensa, aí vem a cognição, a metacognição, a questão da mediação, a questão da intervenção, é fundamental para os nossos professores. A Misa quer falar aqui, ó. Não é dúvida, é apenas uma inquietação e sugestão. Eu sei que a gente faz muita, né? A CEDUC gosta muito de fazer, promover oficinas, seminários, etc. E acho que cada um desses momentos, com todas as falhas possíveis e imaginárias, eles são válidos, porque sempre a gente tem um papel de agregar, né? De acumular, okay? Ou conhecimento, ou experiência, ou network, ou seja lá o que for, ok? Mas eu acho que caberia a gente fazer uma retomada. Eu não posso dizer que a CEDUC nunca promoveu, porque aí eu teria que estar lembrando e estar por dentro de todos os momentos da CEDUC, sem isso, né? Mas eu acho que caberia agora, se já fez, ótimo que fez no passado. Mas se não fez, talvez fosse interessante a gente pensar, aí é claro que eu coloco também a nossa coordenadoria de avaliação do livro, a gente pensar dentro de uma dessas oficinas ou desses seminários, um momento em que a gente processe pessoas profissionais especializados na questão de quais são as operações culturais, os estudos e as pesquisas desenvolvidos em que mais se aproximam, porque eu acho até ilusão, sabe? É um sonho muito grande a gente dizer assim, não, para o menino chegar aqui, ele fez esta operação, né? A gente, quando faz análise do item, a gente subentende. Nada de nossas análises, ela é tão certeira de dizer que foi dessa forma que a criança chegou, porque ela pode ter muitas outras operações, né? Eu acho que, e aí eu estou provocando, não sei se essa coisa vai fazer não, mas eu acho que valeria a pena
E até, se a SEDUC não fizer, mas talvez vocês se interessarem, perturbar a SEDUC, né? Nos perturbar, para a gente, num desses momentos, promover, ou se é uma manhã, ou se é uma tarde, ou se é um dia, em que a gente realmente procurasse profissionais que estão atuando nessa parte de estudos e pesquisas relacionadas às operações mentais da criança, né? Criança que eu falo segundo o nosso aluno, que na verdade é uma criança, quanto ao que ele chega, né, aos achados dele na linguagem e aos achados dele na linguagem matemática. Aí ficou uma perturbação. Bom, eu vou dar andamento, depois a gente fecha. Bom, então, como eu estava dizendo, embora o descritor D19 seja explorado em níveis diferentes de dificuldade, a gente pode ver, a gente pode ver que reduz o seu desempenho a cada ano observado. Então você tem o D19, quando ele é usado no N1, no nível 1, para o terceiro ano, você tem 72% de acerto. No nível 4, aqui está correto, no nível 4, você tem 38% de acerto no quarto ano e 36% de acerto no quinto ano. O gráfico fica errado, né? Porque aqui não é... Não, está errado. Ele só cai, né? Ele só cai. É um gráfico que tem 72, 38 e depois 36. Então, é o que eu disse a princípio, eu repito, não é uma justificativa para ser 38%. Ah, muito baixo, 38%, porque o item do quarto ano era um item muito difícil. Não é justificativa, já que o mesmo descritor, no mesmo nível, quando aplicado